Entre simulacros e simulações estão também os robôs, porque para construí-los nós primeiro precisamos entender o nosso processo, como a gente significa o mundo, como a gente lê o mundo através dos sentidos e como a gente processa isso dentro da nossa cabeça. E é isso que a gente vai conversar hoje, sobre a simulação de alguns sentimentos e entre eles a paixão. Primeiro, precisamos de um robô. Esse é o Hug Robot. É um robô que eu fiz para abraçar as pessoas. Quem quiser interagir com ele, dá um abraço nele que ele corresponde. Ele é equipado com vários sensores. Sensores de toque, sensores de som e esse sensor que é o sensor ultrassônico. A partir da interação da pessoa que vai abraçar ele com ele tem cálculos, e dentro desse cálculo também tem algoritmos aleatórios, que ele calcula a distância que você está dele, o aperto que você dá nele, e daí ele dá o abraço de volta. O Hug Robot já foi apresentado em vários lugares, inclusive vou colocar um vídeo aqui do evento chamado Science Fiction, que foi feito na Faculdade Casper Libero, em São Paulo, onde eu falo um pouco sobre essas questões também, e sobre o Hug Robot. Mas o que eu quero pensar hoje é essas questões dos sensores. Nós humanos temos 5 sentidos e a paixão se dá através deles. Então, assim como os robôs, nós também somos equipados com sensores, para, enfim, captar os fenômenos ou os estímulos do quais nós utilizamos para construir nossa realidade sensitiva ou o mundo fenomenológico. E para ler esse mundo de fenômenos, os robôs têm que ser equipados com aparelhos para sentir esse mundo. Por exemplo, o sentido da visão seria substituído por uma câmera de captação. O sentido do toque, sensores que captam toque. A gente já vê isso nessas telas sensíveis a toque, touchscreen, e outros dispositivos sensíveis a toque. Também temos disponível no mercado, na parte de eletrônica, sensores de movimento, sensores de som, de ultrassom, que calculam distâncias, e vários outros sensores. Então, os robôs não precisariam ter apenas os 5 sentidos que a gente tem, e nem utilizar eles da mesma forma. Os robôs têm e terão outros sentidos além dos nossos. O que isso tudo tem a ver com paixão? Na verdade, a paixão se desencadeia através dos sentidos. E segundo vários autores, os sentidos são alterados pelo sentimento da paixão. Quando a gente está apaixonado, parece que as coisas ficam mais fáceis, mais bonitas, mais cheirosas, mais coloridas, os sons mais agradáveis, os toques mais suaves. Isso quer dizer que a nossa percepção, ou o mundo sensório, ou como nós captamos esse mundo sensório através dos sentidos, é modificado. Pensando na pessoa que é alvo ou recebe essa paixão. Para as outras pessoas ela não é tão bonita assim, ela não é tão bacana assim, ela não é tão cheirosa assim, mas para o ser apaixonado ela é isso e muito mais. E já que paixão é um sentimento que se desencadeia a partir dos sentidos, para a gente falar de amor e tecnologia, a gente também precisa falar dos sentidos. Então vamos pensar como os estímulos recebidos pelos sentidos se transformam em sentimentos e como esses sentimentos precisam ser simulados nos robôs. Então vamos começar pelos alguns sentimentos mais básicos. Por exemplo, com a dor. Por que o robô precisaria de um sistema de dor? Claro, para autopreservação. O mesmo motivo, entre aspas, que nós sentimos dor. Quando nós sentimos dor, é para autopreservar o corpo, é para falar assim, não deixe sua mão no fogo, senão ela vai queimar inteira e você vai perder a sua mão. Então, quando já sente o calor e sente a dor da queimadura, nós já tiramos a mão do fogo. Os robôs é a mesma coisa. Então eles iam caminhar, por exemplo, usando o mesmo exemplo do fogo, até o fogo e derreter até a morte. Para que o robô precisaria de um sistema de sonho, então? Por que os robôs precisariam sonhar? Usando a mesma analogia,
assim como nós, eles pegariam problemas não resolvidos durante o dia, ou durante o horário de funcionalidade, ou de maior funcionalidade dele, pegariam esse problema, reservariam, e quando, por exemplo, eles estivessem recarregando a bateria, que deveriam ficar estático, poderiam concentrar todas as suas funções de processamento nesse problema e resolvê-los. Assim, quando ele passar pela mesma situação novamente, poder usar essa resposta para o problema. Agora, como você transforma uma imagem captada numa câmera em algo que faz sentido ou em visão? Ou como juntar um sensor de toque a um sentimento de dor? Uma das perguntas que apareceram bastante aqui no Vlog e no Facebook era assim: se o robô poderia amar ou ter sentimentos de volta para com o humano, né? E isso se dará, ou isso só é possível através de um estudo, de um grande estudo relativo aos sentidos robóticos, aos sensores e à interpretação desses estímulos vindos do mundo fenomênico. Então, a paixão, ou o processo de paixão, está diretamente ligado com a qualidade da captação dos estímulos através dos sentidos. Agora, com vários sentidos a mais, os robôs então teriam uma vantagem sensitiva numa relação de paixão. Nós vamos para a parte prática efetivamente. No Japão, lares de idosos e asilos estão utilizando umas focas de pelúcia desse tamanho, que são robôs que precisam ser cuidados e respondem a estímulos, como carinho, como tratamento psicológico mesmo, né? Para não deixar o idoso sozinho e também dar uma motivação a mais no idoso. Isso a gente já vê nos pets normais, né? Pessoas da terceira idade que têm uma boa relação, uma grande relação afetiva com animais de estimação, né? E que projetam, entre aspas, nesses animais uma motivação a mais para não desanimar perante os problemas da terceira idade. O link para o vídeo do bebê robô foca está aqui embaixo também. E é interessante ver como os idosos se relacionam com esses robôs em particular. Mas há outras formas de você se relacionar com os robôs. Por exemplo, casando com eles. Um cientista japonês chamado Letrung casou com uma robô chamada Aiko, a qual ele mesmo desenvolveu, ele mesmo inventou. A Aiko custou mais ou menos 52 mil euros para ser construída. Ela sabe mais ou menos 13 mil palavras em japonês e algumas 1000 palavras em inglês também. Vou colocar lá embaixo na descrição do vídeo alguns vídeos que mostram Aiko e o Letrung interagindo, né, inclusive nas festividades do Natal. Como dá para ver, então não é só um caso isolado onde existem pessoas se relacionando afetivamente com robôs. Na ficção científica, vários robôs percebem esse processo, que os humanos estão se apaixonando por eles, e tentam ficar cada vez mais humanos para retribuir esse amor. Um dos exemplos que eu já falei é o do Pinóquio, né, que durante o enredo dele, ele tenta ficar cada vez ou aprender mais sobre o ser e ser humano. E o que liga o Pinóquio, a teoria do Pinóquio, à teoria da robótica, é que o Pinóquio pede para a fada madrinha para ele se tornar um menino de verdade. Então existe uma humanização aí do objeto brinquedo, né, como ele é constituído antes, até ele se tornar um menino de verdade. Então esse é o processo que ele vai passando. E hoje a gente vê isso na robótica também, né? A humanização das tecnologias, um texto que eu vou deixar aí da professora Diana Domingues, nesse processo de humanização das tecnologias que se dá essa modificação e essa adesão de sentimentos e características humanas pelas máquinas. E essa humanização dos objetos do mundo já estão presentes na ficção científica, nas histórias ficcionais, há muito tempo. E a gente começa o próximo episódio daqui, falando de personagens da ficção científica, robôs que se humanizam. Inclusive, o Homem de Lata do Mágico de Oz. Então, deixa aí o comentário, façam aí as perguntas, quem tiver. Deixe registrado aí sua opinião sobre o assunto também. E até o próximo vídeo.